Eclesiastes capítulo 7, você vai passar Salmos, Provérbios, logo após o livro de Provérbios, você vai encontrar o livro de Eclesiastes. Encontrou o livro de Salmos, que fica quase no meio da Bíblia? Vai mais um pouquinho, você vai encontrar o livro de Provérbios, e depois de Provérbios, logo após Provérbios, você vai encontrar o livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Compartilhar algo que o Senhor colocou ao nosso coração, que eu creio que irá falar com vocês de uma maneira poderosa. Eclesiastes capítulo 7. Glória a Deus. Se você tem dificuldade de encontrar, você pode estar pedindo ajuda até mesmo essa pessoa que está aí do seu lado. Louvado seja o Senhor. Eclesiastes capítulo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Quem não encontrou, diga aleluia. Todos encontraram, amém. Eclesiastes 7, verso 4. Vamos ler? Somente o verso 4, preste bastante atenção. Diz assim: Eclesiastes 7, verso 4 diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa de alegria. Vamos repetir? O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Queridos, eu quero falar sobre o tempo. Tem uma frase que ela é muito interessante, que ela diz assim, que o tempo, ele é o professor de todos nós. Todos nós temos o tempo como professor. Só que só tem um problema. Qual é o problema do tempo ser o professor? É porque ele mata todos os seus alunos. O tempo é o professor que mata todos os seus alunos. Esse é o problema. Porque você precisa entender isso. Ninguém nasce sabendo nada. Não é verdade? Ninguém nasce. A gente vai aprendendo com o quê? Com o tempo. Com o passar do tempo você vai aprendendo. Existem pessoas que elas aprendem mais rápido. Existem pessoas que têm dificuldade de aprender. Tem pessoas que elas pegam no ar as coisas. Tem pessoas que têm facilidade para aprender. Agora, existem outras pessoas que têm dificuldade no aprendizado. O tempo vai passando e vai passando tempo, e aquela pessoa não aprende. Você já viu que tem gente da sua família que você fala, o tempo passa e parece que você não aprende. O tempo está passando e parece que você não muda. Parece que você nunca aprendeu, porque o tempo passou para mim e eu aprendi. Então, nós entendemos que o tempo, ele é um professor de todos nós. Todos nós temos o tempo como professor. Agora, existem pessoas que não aproveitam esse professor. Existem pessoas que não valorizam o professor, que é o tempo. E é o tempo e é o professor de todos nós. Porque eu lembro que quando eu era mais novo, eu lembro que eu deveria estar ali na sexta série, por aí. Eu lembro que o meu medo era de ir para a escola e perder de ano. Porque eu pensava, puxa, eu vou perder um ano? Não, eu não posso perder um ano de escola. Vou voltar para as séries anteriores? Não, eu não posso perder. Eu vou jogar duro, eu vou aproveitar para que o próximo ano eu não venha perder esse tempo que eu estou indo na escola esse ano. Só que quando a gente passava de série, quando a gente ia sendo aprovado, chegou um momento que eu me deparei na sala de aula com alunos mais velhos do que eu, e muito mais velhos. Eu tive um colega que ele já tinha repetido a quinta série 5 vezes. 5 vezes ele já tinha repetido a quinta série, ele não saía. Quando eu cheguei, ele estava repetindo a quinta série pela 5ª vez. E a professora, naquele ano, ficou com dó dele, para não deixar ele repetir, passou ele. Mas quando chegou na 6ª série, juntamente com a gente, ele tornou repetir, ele repetiu a 6ª série. Ele não aprendeu. O tempo foi passando, e ele não aprendeu. Assim é muitas pessoas em relação à palavra de Deus. Você precisa entender que Deus, Ele deixou a sua palavra para que eu e você não viesse sofrer. A palavra de Deus, ela vem para nos ensinar.
juntamente com o tempo. A palavra de Deus vem para nos dar instruções. Só que o problema é que tem muitas pessoas que não creem na palavra de Deus, ou que não acreditam na palavra de Deus, ou que não colocam a palavra de Deus em prática, porque é crer e colocar esta palavra em prática na minha vida. E eu preciso ter um hábito de leitura da Bíblia, eu preciso ter um hábito de ouvir a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática, para que eu não venha sofrer, para que eu não venha sofrer com as consequências do tempo, que é o professor de todos nós. Existem pessoas que dizem assim: não, eu vou fazer do meu jeito, não, eu já sei como é que é, não, esse negócio de pastor ensinando, negócio de Bíblia, não, eu já sei como é que é. E Deus deixou a palavra dele para que todos nós viéssemos aprender. Diga amém por isso. Deus, ele deixou a sua palavra para que todos nós não viéssemos sofrer com o tempo, porque você precisa entender que o tempo ele vai passar, o tempo ele passa, e tem muita gente que está perdendo o tempo, não está aprendendo nada com a vida. Você já viu que quando vai contratar uma pessoa, geralmente eles pedem ano de experiência, sim ou não? Dizer quanto tempo de experiência na área. O que é tempo de experiência? Quantos anos você aprendeu, quantos anos você trabalhou nessa área? Porque o tempo que ela teve de experiência naquela área, conta, significa que ela ou é um excelente profissional. Se seja professor, é um excelente professor. Seja um empresário, vai ser um excelente empresário, pela quantidade de tempo que aquela pessoa passou num determinado cargo, lugar ou emprego, ela vai se tornar um excelente profissional. Por quê? Porque o tempo ensina, porque o tempo capacita a pessoa. Eu lembro que quando a gente estava trabalhando, que sempre quando chegava um funcionário novo, e ele não tinha experiência nenhuma, e aí, no primeiro dia, ele sempre se machucava. Isso é inevitável. Toda pessoa que não tem experiência em uma determinada profissão, quando ela vai trabalhar, ela vai se machucar, ela vai se embananar, ela vai acabar cometendo alguns erros. Aí a pessoa que é mais experiente diz assim: não, com o tempo você aprende, você é novo. A gente dizia assim para os outros colegas que estavam começando: não, você é novo, com o tempo você aprende. E de fato, com o tempo eles iam aprendendo, com o tempo eles iam melhorando, com o tempo eles iam aperfeiçoando. Agora, o texto que nós lemos diz assim, que o sábio, o que acontece com o sábio? Vamos ler para você entender aqui. Verso 4, diz que o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração do tolo está onde? Na casa de alegria. A Bíblia diz que o coração do sábio está onde? Na casa do luto. O que é a casa do luto? É a casa onde alguém morreu, aonde estão velando uma pessoa que morreu. É numa casa que está tendo um velório, é na casa que está tendo alguém que já partiu desse mundo, alguém que está morto. Então a Bíblia diz que o coração do sábio, ele está na casa do luto. Por quê? Porque você precisa entender algo. Nós, normalmente, não paramos para refletir sobre a vida. Nós não fazemos conta, nós não refletimos sobre a vida no dia a dia. Mas quando você chega em uma casa que está tendo um velório, automaticamente você faz uma análise, você faz uma reflexão. Você diz: puxa, um dia vai ser minha vez. E você começa a pensar: puxa, um dia pode ser alguém da minha família. Você começa a analisar sobre a importância da vida. Você começa a analisar: puxa, eu já imaginou se eu morresse nessa idade, eu não fiz nada, eu não comprei nada, eu não conquistei nada. Meu Deus, se fosse eu aí agora. Você começa a fazer algumas reflexões da vida, porque a Bíblia diz que o coração do sábio está onde? Na casa do luto. Então quem é sábio, ele não vai ter problema em ir em velórios. Por quê? Porque o velório vai ajudar ele a fazer uma reflexão da vida, que normalmente a gente não faz. Mas a Bíblia diz que o coração do tolo está na casa de alegria, e na casa de alegria, você nunca vai fazer uma reflexão da sua vida, você nunca vai refletir sobre o tempo que você já passou nessa terra. Agora, na casa do luto,
A Bíblia diz que a pessoa faz uma reflexão, a pessoa faz uma análise, e você precisa, eu preciso, todos nós precisamos fazer reflexão sobre a vida, porque o tempo, ele é um excelente professor, mas o que ele faz com seus alunos? Ele mata, sim ou não? A gente morre por causa do tempo, o tempo da gente vai acabando. Ele ensina, mas ele também mata. E quantas pessoas não querem aprender com o tempo? Quantas pessoas estão na igreja e já passou tempo e não aprendeu? Certa feita, Jesus está com seus discípulos, e ele fala que ele vai para o Pai, e Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, há quanto tempo vocês estão comigo, Filipe? Jesus estava dizendo em outras palavras: Filipe, você já era para ter aprendido com o tempo que você tem passado comigo, porque o tempo, ele é um professor, ele ensina. Há quanto tempo vocês estão comigo, e você vem dizer: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse: há quanto tempo? Ou seja, o tempo é o professor, e você não aprendeu, Filipe, com o tempo. Você não aprendeu, Filipe, que eu e o Pai somos um. Lá no livro de Hebreus, diz assim: olha, pelo tempo que vocês têm na igreja, vocês já eram para ser mestre, já eram para ser doutores, mas vocês ainda necessitam de leitinho, vocês ainda necessitam de papinha, de comida, de criança. Hebreus está dizendo: pelo tempo que vocês já têm na fé, era para ser mestre, era para ser professor, mas vocês ainda estão na infantilidade da espiritualidade. Hebreus está dizendo: vocês não aprenderam nada com o tempo passou e vocês não aprenderam, o tempo está passando e vocês não estão aprendendo nada, e o tempo passa para mim, o tempo passa para você, e você tem que aprender, querido, com o tempo, porque ele tem que ser um bom professor para mim e para você, amém? Porque tem pessoas que o tempo está sendo um mau professor. Tem. Como assim, bispo? Tem gente que já está nos seus 60 anos, não tem nada, não conquistou nada, só arrumou inimizade, e agora o tempo está acabando, e não dá mais tempo dessa pessoa fazer muita coisa. O tempo passou na vida dela, e o tempo não foi bom com ela. Mas por que o tempo não foi bom com ela? Porque ela não soube aproveitar o tempo, porque ela fez como essas pessoas tolas, que o coração está na casa de alegria. Tem pessoas que eu olho o status, que a gente tem um contato salvo, que a gente manda mensagem de fé, e toda semana, todo final de semana é cachaça, é farra, é bebedice, todo final de semana é farra, é bebedice, e aí quando é amanhã, segunda-feira, coloca: estou esperando o próximo final de semana, que venha o próximo final de semana, que venha a próxima festa. Ou seja, o coração dessas pessoas está na casa da festa. A Bíblia diz que o coração do sábio está na casa do luto. Por quê? Porque você tem que fazer uma reflexão. Quantas pessoas hoje valorizam o seu pai, Dia dos Pais, mas ela valoriza o seu pai por quê? Porque o tempo ensinou ela a amar o pai, mas ela não amou, e agora que não tem mais o pai, essa pessoa sente falta, sente saudade. Você não precisa esperar alguém morrer, você não precisa esperar alguém partir dessa vida para você amar, para você cuidar. Você não precisa esperar o seu tempo acabar. Não, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo. Tem que cuidar da fé? Tem, mas você também tem que cuidar da sua saúde. Você tem que ter ir no médico. Eu não tenho tempo para ir no médico, mas vai chegar uma hora que, querendo ou não, você vai ter que ir no médico. Com tempo ou sem tempo, você vai bater no hospital, e aí você vai dizer: puxa, por que eu não fiz os exames, por que eu não me cuidei? Então você tem que aproveitar. Se você tem tempo de fazer um exame, de cuidar, cuide, meu irmão. Deus vai me guardar, Deus guarda, mas você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que procurar. Puxa, se você, eu particularmente, eu estava engordando muito, engordando, aí eu dizia, todo mundo que me encontrava: famoso, você está gordinho, hein? Rapaz, quem não engordou nessa pandemia? O tempo vai passando, a gente vai engordando,
Só que um dia eu subi na balança e o ponteiro da balança quase quebrou. Eu falei, não, meu Deus. Aí eu subi de novo e a balança, falei, não. Se eu tirar sapato, se eu tirar sandália, eu tirei tudo e subi, era aquilo ali. E eu falei, meu Deus, eu estou perdendo tempo. O tempo está passando e eu não estou aprendendo. Aí eu comecei uma dieta, eu comecei a fazer exercício. E aquilo ali fez bom para mim, fez bem para a minha mente. Porque o tempo vai passando e se a gente não aprender com o tempo, e é em tudo, é na saúde, é no conhecimento, é na profissão, o tempo vai passando e você vai ficando uma pessoa atrasada, você tem que evoluir, você tem que aprender, tem que se atualizar. Por quê? Porque o tempo é um excelente professor, mas ele faz o quê? Ele mata os seus alunos. E se o tempo decidir acabar com você hoje, e aí? O que você aprendeu? Qual é o aprendizado que você tira? Qual é o aprendizado que nós tiramos? Será que eu estou aprendendo com o tempo ou o tempo está sendo ruim comigo? O sábio, onde é que está o coração do sábio? Na casa do luto. Não espere ninguém da sua família morrer. Não espere ninguém que você gosta morrer para você colocar o seu coração ali na casa do luto. Não, faça uma reflexão, meu Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor. Meu Deus, eu tenho que aproveitar o tempo, eu estou perdendo tempo demais na internet. Estou perdendo tempo demais no WhatsApp, estou perdendo tempo demais no Facebook, estou perdendo. Lá em casa eu parei de assistir televisão. Eu saía da igreja, chegava em casa, eu ficava assistindo televisão de 10 horas da noite até meia-noite. Aí o outro dia a mesma coisa. E eu não estava aprendendo nada, porque todo dia a mesma notícia, de morreu um, morreu outro, bateu, isso e aquilo, só notícia ruim, eu não estava aprendendo nada. Falei, meu Deus, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo em televisão, não estou aprendendo nada. Estou dizendo que é errado você assistir televisão, não, você pode assistir televisão, mas muitas vezes a televisão, o celular, está roubando o seu tempo. O joguinho está roubando o seu tempo. E você tem que entender que o tempo, ele é professor, mas também ele é o professor que mata os seus alunos. Então não espere a morte chegar, porque eu ouvi alguém me dizer, que disse que ouviu de outro pastor, que o pastor disse assim, para a gente orar: a gente só vai saber como a gente deveria viver 5 segundos após a nossa morte. Você só vai saber como você deveria viver 5 segundos depois de você morrer. Porque depois que a pessoa morre, aí a pessoa, moço, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Vocês lembram do Lázaro rico? O Lázaro, depois que morreu, queria voltar para pregar, orou, clamou, queria evangelizar a sua família depois que morreu. Depois que morreu, ele descobriu como é que ele deveria ter vivido, depois que morreu. Aí já é tarde demais. Então, não espere a morte chegar para você descobrir como é que você deveria viver. Não, aproveite hoje, aproveite a palavra de Deus, que essa palavra vai te ensinar como você deve viver, amém? Essa palavra vai te ensinar como você deve aproveitar o seu tempo. Então, não seja uma pessoa rebelde, não seja uma pessoa estúpida, ignorante em relação à palavra de Deus. Por quê? Porque pelo tempo que você está, pelos anos que você tem, já era para você estar lá muito na frente. Jesus disse, pelo tempo, Felipe, já era para você me conhecer. Pelo tempo que vocês estão na igreja, já era para você ser mestre, já era para você ser um doutor, já era para você conhecer a palavra de Deus, mas você ainda não conhece. Por quê? Porque você não está sabendo aproveitar o seu tempo. Vamos orar? Fique de pé, eu quero orar por vocês. Eu vou orar pela sua vida, vou orar pelo Dia dos Pais, e desde já aqui, parabenizar todos os papais, que Deus dê a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Bispo, eu não tenho pai. Aqui na terra talvez o seu pai possa ter partido, mas você tem um pai que é Deus, amém? Nós cremos na paternidade espiritual. Vamos orar, já vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por esse culto. Hoje, a palavra de Deus para você é sobre esse ditado. Diga comigo, ainda vai ter a Santa Ceia também. Aí tem a Santa Ceia e a gente já ora abençoando. Diga assim comigo, diga, o tempo é o professor que mata os seus alunos. O tempo é o professor que faz o quê? Que mata os alunos.
É o meu professor e é o seu professor. E vai chegar uma hora que ele vai dizer: acabou o tempo. Sabe quando você está fazendo a prova e a professora diz assim: tem tanto tempo. Aí daqui a pouco a professora: acabou o tempo. Fala: não, professora, mas ainda não respondi aqui não. Não, professor, mas não terminei. Ela vai dizer: acabou o tempo. Vai chegar uma hora que esse professor vai dizer para mim e para você: acabou o tempo. E aí, o que você aprendeu? Não faça como o tolo, que o coração do tolo está na casa de alegria, de festa. Seja como sábio, coloque o seu coração na casa de luto. Faça uma reflexão da sua vida. Faça uma reflexão do tempo que você tem vivido. O que você aprendeu de lá para cá? O que você pode agora aprender? Amém? Eu vou pedir aos obreiras que peguem para mim os elementos da ceia. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Quem é batizado? Você que é batizado, você pode participar da Santa Ceia. Eu não sou batizado, tá? Você vai nos procurar para a gente marcar o seu batismo. Você que deseja batizar, pode passar os elementos. Isso. Você que, bispo, eu não vou cear. Fica de pé também. Se você não vai cear, fica de pé, que nós vamos orar pela tua vida também. Vamos orar por todos vocês. Aleluia. Isso. Se você vai pegar os elementos, feche os teus olhos. Você que já for pegando. E você que não for pegar, feche os teus olhos também. Vamos orar por você. Aleluia, Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei e os levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo: o que eu vou para o Pai, mas aqueles que creem em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estarás em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Todos pegaram os elementos? Levante para o alto neste momento. A Bíblia diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, pegou o cálice e disse: fazei isso em memória de mim. Ele disse:
este vinho que é dado a vós representa o meu sangue que é derramado. Ele disse: esse pão representa o meu corpo. Este é o vinho da nova aliança. O Senhor Deus, Ele faz uma nova aliança comigo e com você, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu consagro este suco de uva, meu Pai. Eu consagro este pão. Deus, estão aqui representando o Teu sangue, do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Este pão que está representando o corpo do Teu Filho, que foi entregue por nós ali na cruz do Calvário, que morreu no nosso lugar, que carregou a nossa culpa, os nossos pecados, para nos perdoar, para nos dar a vida eterna, Senhor. Ó Deus, nós oramos, meu Pai, para que o nosso coração venha aprender, meu Pai, com o tempo, para que não possamos ser como aqueles alunos que vai passando os anos e vão sendo reprovados, vão ficando atrasados, ó Deus, em relação ao propósito. Ó Deus, que não possamos estar atrasados em relação àquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus, nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, aprender a aproveitar cada momento, assim como o salmista Davi diz: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira sábia. Nos ensina, meu Deus, a contar os nossos dias com sabedoria, que o nosso coração a cada dia venha ser como o coração do sábio, que vem estar na casa do luto, para que nós venhamos fazer a reflexão sobre a vida, o quanto a vida é passageira, o quanto a vida é breve. Ó Deus, assim como nós falamos, meu Pai, que o tempo, ele é um excelente professor, e professor de todos os nós, mas ele também, meu Pai, mata todos os seus alunos. Pai, que o tempo venha ser o nosso aliado e não o nosso inimigo. Ó Deus, que possamos saber aproveitar o nosso tempo com a nossa família, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, com o nosso cônjuge, meu Pai, com os nossos pais, com os nossos familiares de maneira sábia, com os nossos amigos, nossos irmãos de maneira sábia, meu Pai. Pai, em nome de Jesus eu consagro, para que quando essa pessoa comer deste pão, deste cálice, beber desse cálice, ela venha receber a força e ela venha se lembrar do Teu sacrifício. Coma do pão, se lembrando do corpo de Jesus moído por você naquela cruz do Calvário. Assim como você mastiga este pão, assim foi o corpo dele moído por causa dos nossos pecados. Beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado por nós. Levanta a sua mão, diga: obrigado, Jesus, por ter morrido por mim na cruz do Calvário. Diga: Senhor, a minha vida é do Senhor. Amém? Quero convidar o pastor Sam. Ele vai orar pelo Dia dos Pais e vai orar pedindo ao Senhor que nos leve para casa. Amém? Vai orar para o seu pai, que talvez não está aqui hoje, mas ele vai apresentar o seu pai, para que Deus abençoe o seu pai e abençoe a todos nós que somos pais. Amém? Você que seu pai está aqui, chega perto dele para dar um abraço. E você que o pai não está, abraça seu corpo. Abraça seu corpo. Amém? Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela vida de cada pai que está aqui, meu Pai. Aqueles pais que estão sendo representados nesse momento, meu Pai. O Senhor vai abençoando cada pai, vai dando sabedoria, vai dando a instrução, capacitando, ensinando o seu filho no caminho que deve andar, Pai. Ô Senhor, dê sabedoria para esse homem, meu Pai. Dê sabedoria também para essa mulher que exerce o papel de pai também, Senhor. Conduz, ensina, que ela venha ter a sabedoria para ensinar seu filho também no caminho que deve andar, meu Pai. Ô Senhor, abençoe, livra, dê uma semana abençoada para cada pai, para cada mãe, para cada filho que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor envie os teus anjos, meu Pai, para guiar, para proteger cada um desses pais que estão aqui e
cada um que está aqui representando como pai nesse momento. Que o Senhor leve em paz, debaixo de tua graça, debaixo da santa proteção. Que o Senhor livre de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. E que haja paz na casa desse pai, que haja amor, que haja esperança, que haja harmonia, que haja felicidade, em nome do Senhor Jesus. Felicidade entre o homem, a mulher, entre o pai e a mãe, e sua família e seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conduz em paz cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.